Então, ainda no terceiro campo do estudo técnico preliminar, a nova lei, ela especificamente para compra, principalmente para compras, né, artigo 43, ela especifica aí o princípio da padronização, coisa que a 8666 já tem. Só que a 8666 não aprofunda na padronização. E a nova lei, ela pelo menos ela dá uma indicação aí de como nós fazemos a padronização. Então ela dispõe o seguinte: o processo de padronização deverá conter. Então já começa pelo seguinte: se eu quiser padronizar algum objeto, eu tenho que abrir um processo administrativo específico para fazer essa padronização. E nesse processo administrativo, eu vou precisar colocar um parecer técnico sobre o produto, considerando as especificações técnicas e estéticas, o desempenho, análise de contratações anteriores, custos e condições de manutenção e garantia. Então, se eu quero padronizar algo, eu tenho que fazer um estudo técnico, ou seja, eu tenho que formar uma equipe técnica que vai estudar aquele algo, aquela necessidade a ser suprida, para ver o que eu posso padronizar, ou se é possível padronizar alguma especificação, algum modelo. Tá? Isso é a padronização dos nossos processos de compra. Além disso, depois que eu tenho esse parecer técnico com a conclusão, eu terei nesse processo administrativo um despacho motivado da autoridade superior com a adoção daquele determinado padrão. E eu também preciso publicar isso. Então, síntese da justificativa e descrição sucinta do padrão definido, divulgadas em sítio eletrônico oficial. E o sítio eletrônico oficial nós sabemos, né? Toda vez que a lei dispõe lá sítio eletrônico oficial, nós estamos falando ali de publicação no PNCP, Portal Nacional de Contratações Públicas. Então, uma coisa que eu vejo aí ganhando muita força aqui com a nova lei de licitações, ainda não sabemos como os órgãos vão utilizar isso, é essa questão da padronização, assim como o procedimento auxiliar de pré-qualificação. Eu não me lembro, né, eu não sei, na verdade, se vocês já ouviram falar do marketplace público, né? Eu não me lembro se no curso, naquele primeiro curso que eu ministrei para vocês, se a gente comentou algo sobre o tema. Mas eu vejo que, embora essa lei não aborde o tema, ela traz aí algumas possibilidades, né? Alguns artifícios, alguns artefatos que nós podemos utilizar para amanhã, de repente, aplicar um marketplace público, que é justamente, né? Se eu tenho empresas pré-qualificadas e produtos padronizados, eu poderia ter um ambiente virtual de compra, facilitando as contratações daquilo que é usual pela administração pública. Eu vejo que temos aí na nova lei um caminho bastante interessante a ser seguido. Eu vou passar a palavra aqui para o Marcos. Marcos, fica à vontade. Em dúvida sobre esse sítio eletrônico oficial, você falou que seria sempre o PNC Portal Nacional? O que acontece com o sítio eletrônico oficial? Vocês vão reparar que percorrendo a Lei 14.133, a lei, muitas vezes ela coloca sítio eletrônico oficial, algumas vezes ela coloca em seu sítio eletrônico, né? Então, ou no sítio do ente federativo, ela tem essa expressão também, tá? Quando ela aborda sítio eletrônico oficial, né, a interpretação que a gente tem dado é que é o próprio PNCP, né, que é o sítio eletrônico oficial, onde todas as informações serão centralizadas. Agora, quando ela quer dispor que é no site, no sítio eletrônico do órgão da administração, ela cita lá, ela cita em seu sítio eletrônico ou no sítio eletrônico do ente federativo, tá? Então, interpretação que tem sido dada majoritariamente, que sítio eletrônico oficial é o PNCP. Tranquilo, Marcos? Tranquilo, obrigado. Tá? Nada. Então, continuando aqui, né? Se eu quero fazer, né? Se eu quero padronizar especificações, modelos de um determinado bem, né? Para que padronizar? A partir do momento que eu padronizo, quando eu for realizar licitações para comprar aquele objeto, eu vou comprar com base nas especificações que já estão padronizadas. Essa é a lógica da padronização. Só que para isso eu preciso ter esse processo muito bem instruído. E aí uma das novidades aí trazidas pela 14.133 é uma coisa que eu nunca tinha ouvido falar, que é a possibilidade de aderir à padronização de outro órgão, né? Então, o parágrafo 1º do artigo 43, ele dispõe: é permitida a padronização com base em processo de outro órgão de nível federativo igual ou superior ao do órgão adquirente,
devendo o ato que decidir pela adesão a outra padronização ser devidamente motivado, com indicação da necessidade da administração e também dos riscos decorrentes dessa decisão, e isso também tem que ser divulgado lá no PNCP, Sítio Eletrônico Oficial. Então, como é que eu vejo isso aqui? Olha só a situação. Vamos imaginar a seguinte situação. Nós estamos aqui no Ministério Público do Tocantins, né? Vamos imaginar que o Tribunal de Justiça do Tocantins, ele resolveu abrir um processo de padronização de um determinado objeto. Vamos pegar algo bem simples, papel A4, né? O Tribunal de Justiça do Tocantins resolveu padronizar especificações do papel A4 ecológico. Pronto. Então, ele fez todo um processo, exatamente como eu acabei de mostrar, né? Equipe técnica fez o parecer sobre os benefícios daquelas especificações, a autoridade fez o despacho motivado, foi publicado no PNCP, tudo bonitinho lá. Então, acabamos de ver, porque foi dada a publicidade, que o Tribunal de Justiça do Tocantins padronizou especificações do papel. Bacana, tá lá. Significa que toda vez que o Tribunal de Justiça do Tocantins for realizar uma licitação para comprar papel, vai utilizar aquela especificação padronizada. Ótimo. Aí o Ministério Público do Tocantins, vocês aqui, vocês de repente se veem na necessidade de comprar papel A4. E aí vocês têm, né, conhecimento que o TJ publicou lá no PNCP uma especificação padronizada de papel A4. Aí vocês pensam, poxa, espera aí, essa especificação atende plenamente à minha necessidade. Então, o que eu posso fazer? Eu posso fazer adesão àquela padronização. É possível isso? Agora, com a nova lei, é possível. Então, eu aqui, né, no Ministério Público, eu não preciso fazer meu próprio processo de padronização. Eu vou fazer essa adesão, né, à padronização do TJ, e a partir do momento que eu aderir e publicar essa adesão, o que vai acontecer? Eu vou licitar aqui no Ministério Público com base naquelas especificações que já foram padronizadas. Então, essa é a ideia da padronização. A padronização, como eu estava falando aqui, ela facilita a adoção do e-marketplace público, por quê? Qual é a ideia, né, do e-marketplace público? Tem até um artigo escrito pelo professor Rony Charles sobre esse tema. A ideia é a seguinte, né? Se eu tenho empresas que são pré-qualificadas, que já demonstraram que podem contratar com a administração, se eu tenho especificações de produtos padronizados, eu posso lançar isso num marketplace na internet, de forma que as empresas pré-qualificadas coloquem seus produtos lá, desses modelos que foram padronizados, e a administração pública possa entrar lá e fazer a compra diretamente pela internet. Isso é algo que já se pensa há algum tempo, né? Então, eu vejo que essa nova lei, ela traz essa possibilidade de, utilizando esses artifícios legais, a gente caminhar no sentido de melhorar as compras públicas, tá? Vamos ver aí as cenas dos próximos capítulos. Eu vi aqui que mais alguém levantou a mão. Alguém quer falar? Eu vi aqui que alguém levantou a mão, acho que foi da própria escola. Eu vi aqui. Não, acho que desistiu de falar. Ah, tá aqui, o Centro de Estudos. Pode falar, pode ficar à vontade. Levantou a mão de novo, mas não estou escutando. Ah, foi sem querer? Tá ótimo. Beleza, bacana. Então foi sem querer, vamos seguir, hein? Vamos seguir. Aí, continuando aqui, sobre essa questão da padronização, o governo federal, ele publicou a portaria da Secretaria de Gestão, agora em fevereiro de 2022, tá? Instituindo o catálogo eletrônico de padronização. Qual é a ideia do catálogo eletrônico de padronização? A Elô lembrou, ela falou. Falou pra mim? Falou para Alguém nós abriu o áudio duas. aí? No livro que eu tomei com essa de tomate. E que vai estar me ameaçando agora. Ameaçou? Falou que Acho que alguém abriu o áudio, mas não consegui identificar quem Eu é. entrei e disse, Dilma, seu microfone tá ligado, Dilma. Dia 14, dia deles, aquela história de bloqueio, de curar a tela, tá tudo O liberado controle desde interno. dia 14. Eu mandei pra ele bravo, assim. Deixa eu ver se eu consigo achar aqui. Ah, mas eu não consigo bloquear. Opa, melhorou. O gestor da sala consegue bloquear o microfone. Oi? Eu até procurei aqui se eu tinha como bloquear mas eu não consegui achar aqui. Mas beleza, vamos lá. Então, voltando aqui, a portaria SEGES, né, Secretaria de Gestão do Ministério da Economia, número 938, ela regulamenta no âmbito federal o catálogo eletrônico de padronização. Qual é a ideia do catálogo eletrônico de padronização? É justamente nós termos um catálogo
tá? Com aqueles bens que são mais usuais, mais comprados pela administração pública, com especificações padronizadas. Isso tem como objetivo facilitar o planejamento das contratações, porque se eu tenho bens que eu compro, né, com certa periodicidade, bens que eu estou sempre comprando, se eu já tenho especificações padronizadas, isso facilita a minha vida, porque eu já tenho lá a especificação, né, na hora de eu fazer um termo de referência, eu já puxo aquelas especificações ali padronizadas. E como eu falei, isso pode dar margem aí a, no futuro nós termos a implantação de um marketplace público. Então, quem quiser se aprofundar aí e conhecer um pouco mais do Regulamento Federal, Portaria SEDES 938. Se vocês entrarem no site do PNCP, né, eu confesso para vocês que tem umas 3 semanas que eu não entro, e o PNCP está em desenvolvimento. O artigo 174 da nova lei dispõe lá uma série de funcionalidades que nós teremos no PNCP, e elas estão sendo aos pouquinhos desenvolvidas e disponibilizadas lá no site. Vocês entrarem lá, vocês vão ver que tem um caminho, tem um fluxo para vocês fazerem o catálogo eletrônico de padronização. Que a ideia é que essas principais compras, as compras usuais, aquelas compras que são feitas com frequência, que elas sejam padronizadas para facilitar a vida da administração pública, tá? Então, falamos aí de alguns requisitos importantes para atender a necessidade, a questão da padronização do objeto, a questão aí da indicação de marca ou não, tá? Depender do objeto, da minha necessidade. Lembrando que, na hora de especificar o objeto, eu só devo colocar na especificação. Alguém abriu aí de novo o áudio. Opa. Na hora de especificar o objeto, eu só devo colocar nessa especificação aquilo que é essencial para atender a minha necessidade. Foi o que a gente disse ontem naquele primeiro campo do ETP. Por isso eu preciso entender muito bem a minha necessidade. Eu me lembro que alguém ontem fez uma pergunta sobre quantificação, né? Como é que eu faço a quantificação do objeto que eu vou contratar? A quantificação é o quarto campo do ETP. Como é que eu faço a quantificação do objeto que eu vou contratar? A lógica trazida pela nova lei é muito parecida com a lógica que nós já conhecemos da 8666. Então, eu vou trazer aqui, né, uma coisa importantíssima, que existem, na verdade, alguns órgãos que até hoje ainda usam o cálculo hipotético universal de tratamento estatístico. Vocês conhecem isso? Já ouviram falar? Já ouviram falar no cálculo hipotético universal de tratamento estatístico? Ainda hoje, alguns órgãos utilizam, deixa eu ver aqui que já tá. Não, pessoal, não. Tá, bacana. Cálculo hipotético universal de tratamento estatístico. Como eu estava falando, alguns órgãos ainda utilizam esse cálculo hipotético universal de tratamento estatístico para fazer sua quantificação. Se vocês pegarem aí as iniciais, isso é uma brincadeira que eu costumo fazer, né? Até para a gente fixar bem isso aí. O que é o cálculo hipotético universal de tratamento estatístico? É o chute. Então, C-H-U-T-E. O verdadeiro chute, né? Então, até hoje, tem órgãos que chutam quantidade. Ano passado eu comprei 10 mil resmas de papel. Esse ano eu acho que a gente vai aumentar o consumo. Vamos colocar aí 15 mil. Bota 15 mil. Não, bota 20 mil. Não é? Tem órgão que meio que faz um chute mesmo. Só que qual é o problema de nós chutarmos? Quando eu chuto, ou eu chuto para cima, ou eu chuto para baixo. Dificilmente eu acerto, né? Então, quando eu chuto para cima, eu contrato mais do que eu preciso. Quando eu chuto para baixo, eu contrato menos. Se eu contrato mais, eu gasto dinheiro público a mais. Se eu contrato menos, ao longo do exercício eu vou ter que comprar mais, né? Então, eu não posso chutar quantidades. Logo, como é que eu vou fazer a quantificação, então? Artigo 40. O planejamento de compras deverá considerar, olha aí, ó, a expectativa de consumo anual. E observar o seguinte, a esse inciso terceiro, o texto é quase idêntico ao texto da 8666. Determinação de unidades e quantidades a serem adquiridas em função de consumo e utilização prováveis,
cuja estimativa será obtida sempre que possível, mediante adequadas técnicas quantitativas. Então, esse texto até aí é idêntico ao 8666. A única coisa que foi acrescentada na nova lei é isso depois da vírgula. Admitido o fornecimento contínuo. O que significa isso? Significa que quando eu vou fazer a quantificação de um objeto que eu preciso comprar, eu não posso chutar quantidade, eu tenho que verificar, em função do meu consumo e da minha provável utilização, qual é a quantidade que eu preciso para atender a minha necessidade. Então, geralmente eu falo, olha, se eu estou falando de quantificação de um bem de consumo, eu tenho que olhar para o passado e fazer uma previsão para o futuro. Eu tenho que entender qual é o meu perfil médio de consumo no passado para fazer uma previsão para o futuro. Já se eu estou abordando a questão de bens permanentes, aí eu não tenho que olhar para trás. Eu tenho que olhar a provável utilização, tá? E é fundamental que na hora de fazer a quantificação vocês apresentem uma memória de cálculo. Essa memória de cálculo deve constar aqui do estudo técnico preliminar, tá? E essa expressão que está aí, admitido fornecimento contínuo, é justamente porque nós falamos ontem, né? Falamos o quê? Falamos que agora, com a nova lei de licitações, além de serviço contínuo, nós temos o fornecimento contínuo, cujo contrato já pode ser celebrado por até 5 anos, e ainda podendo prorrogar por mais 5, chegando até 10 anos. O que significa dizer que na hora de eu quantificar, eu preciso levar em consideração também se eu vou fazer um contrato de 1 ano, de 2 anos, de 3 anos, para colocar uma quantidade que seja suficiente, tá? Vou passar a palavra aqui para o Juan. Juan, fica à vontade. É Juan ou Juan? Pronúncia é Juan. Juan, Boa né? tarde, pessoal. Eduardo, e no caso de quando acontece algumas intercorrências, né? No caso, você faz a estimativa aí baseado já em consumos anteriores, né? E faz a previsão. Mas pode acontecer também, né, alguns casos, que pode atrapalhar aquela previsão de consumo. Vou te dar um exemplo que aconteceu aqui uns anos já atrás, ainda quando utilizávamos impressora de jato de tinta. Aí uma decisão de uma área, né, vai atrapalhar ali, pode atrapalhar uma previsão de outra área. Mas aí como é que a gente vai fazer a continuidade aí, né, dessa prestação do material? Uns anos atrás, né, a equipe de TI, nós fizemos a previsão de consumo, né, de cartuchos coloridos, na época das impressoras ainda já de tintas, né, daquilo que é justamente analisando os consumos anteriores, né, de acordo com o aumento do número de impressoras ali 10%, jogando também uma margem de 10% a 15%, até pelo aumento do volume de impressora e servidor na época. Só que naquela época era utilizado um papel timbrado, que era mandado fazer na gráfica. E o que é que fizeram? Interromperam, né, esse contrato de papel timbrado, porque aumentava o custo, e a ideia era diminuir o custo. Só que não foi comunicado a nenhuma outra área, porque achou que não teria interferência. A partir do momento que tirou o timbre colorido do papel, né, que já vinha da gráfica pronta, o que aconteceu? O pessoal passou a utilizar mais o cartucho colorido para poder imprimir o timbre. E com isso, toda aquela previsão que foi feita, né, ela ficou furada. E na época eles acharam que tinha sido um má levantamento de informações para chegar naquele resultado. Aí isso pode acontecer. Aí, nesse caso, o ideal é o quê? É fazer novamente o processo licitatório aí, porque vai ter essa previsão furada. Ou eu posso fazer um aditivo, inclusive, disso aí, e com o aditivo eu posso fazer a entrega de material continuado. Sim. Vamos lá. Então, nesse caso aí, a lei tem essa previsão, né, que é justamente a possibilidade de fazer alterações quantitativas. Só que, assim como na 8666, o limite aqui na nova lei é exatamente o mesmo. Ou seja, os limites para alteração quantitativa continuam sendo aqueles, né, de 25% em regra, e para reforma de edifícios e equipamentos, 50% do valor inicial atualizado do contrato. Então, qual seria a lógica aí nesse seu caso concreto? Seria o seguinte: olha, por causa de uma situação muito específica, a gente teve um aumento do consumo de cartuchos coloridos. Vamos pegar lá o que foi originalmente contratado e vamos ver se 25% é ou não suficiente para atender a essa nova demanda. Se os 25% forem suficientes, ótimo, está resolvido. Você vai abrir um processo
vai fundamentar contando toda essa história e falando que isso aí gerou uma necessidade de adquirir mais cartuchos. E aí, então, vai oficializar isso por um termo aditivo e vai solicitar para a empresa entregar a quantidade lá correspondente aos 25%. Fechou. Se os 25% não forem suficientes, aí você passa a ter um problema, né? Por quê? Você está limitado a 25%. Você não pode ultrapassar o limite de 25%. Isso significa que, se você realmente tem essa necessidade, você tem que partir para uma nova contratação, ou seja, uma nova licitação. Tranquilo? Tá? Fechou. Então, continuando aqui, esse inciso terceiro, eu vou fazer a quantificação com base no meu consumo ou na provável utilização. E outro ponto muito importante aí é o inciso quarto, porque na hora que eu vou estimar quantidades, estabelecer inclusive a forma de entrega, eu preciso considerar condições de guarda e armazenamento, né, que não permitam a deterioração do material. Ou seja, eu já vi acontecer isso na prática. Um órgão público solicitou a entrega de um determinado objeto, se não me engano, era papel, era material de papelaria em geral. O órgão público pediu uma quantidade para atender ao exercício inteiro e o órgão público pediu para a empresa entregar tudo de uma vez só. Só que quem fez o planejamento não consultou o almoxarifado para saber se tinha espaço para armazenar tudo de uma vez só. Ou seja, chegou o material todo e não havia lugar para armazenar o material. Então, na hora de nós fazermos o planejamento, esse nível de comunicação é muito importante, tá? Inclusive, esse tipo de informação aí também que o Juan colocou. Estratégias de negócio, se forem mudadas, isso precisa ser informado. Por quê? Porque isso pode afetar, pode impactar, são os efeitos colaterais, né? Os efeitos colaterais podem impactar diversos setores e diversos processos de compra, né? Mas muitas vezes o pessoal não se toca, né, dessa necessidade. Então, o que eu trouxe aqui para mostrar para vocês? Toda vez que vocês forem fazer a quantificação de um objeto, é necessário, dentro do estudo técnico preliminar, apresentar uma memória de cálculo da quantificação. Então, eu peguei uma memória de cálculo bem simples, tá? Só para mostrar para vocês o nível de informação que a gente precisa ter no estudo técnico preliminar. Vamos imaginar a seguinte situação. Estou falando aqui da compra de 2 itens. Vamos falar do primeiro item. Vamos imaginar que seja caneta. Caneta esferográfica azul, bem simples, tá? É um bem de consumo. Se é um bem de consumo que eu vou comprar, o que eu preciso estabelecer? Qual é a quantidade que eu preciso? Ou seja, qual é a quantidade que vai ser necessária para atender a minha demanda durante um ano? Aí, o que eu vou fazer? Se é um bem de consumo, eu olho para o meu consumo do ano anterior, dos últimos 12 meses. Então, eu peguei lá, ó, o consumo de 2021 foram 2.900 unidades de caneta. Com base nisso, eu dividi por 12 para achar o consumo médio mensal. Então, arredondando ali, achei 242 canetas. O que significa isso? Eu tenho um perfil de consumo médio, né, de 242 canetas por mês. Só que a caneta é um material que fica armazenada no almoxarifado, no meu estoque. E hoje eu estou fazendo planejamento para uma licitação que eu vou fazer daqui a alguns meses. Só que hoje que eu estou fazendo o planejamento, eu preciso saber se eu ainda tenho caneta no meu estoque. Então, eu entro no meu sistema de controle de estoque e vejo lá, olha, hoje eu tenho 850 unidades de caneta no meu almoxarifado. Só que a licitação vai levar uns 2 a 3 meses para ser feita. Qual é a previsão de estoque quando terminar a licitação? Então, fiz lá mais uma coluna, estoque ao fim da licitação. Prevendo que eu vou levar, em média, 3 meses para concluir a licitação, se hoje eu tenho 850 canetas, daqui a 3 meses eu terei 850 menos 3 meses de consumo. Então, estou prevendo que ao final da licitação eu terei apenas 124 canetas no meu estoque. E aí, se eu considerar que vai ser mantido o mesmo perfil de consumo, eu vou contratar quantas canetas? O que eu consumi no ano anterior, menos a minha previsão de estoque. 2.900 menos 124, eu vou contratar, eu vou adquirir 2.776 canetas, tá? Então, essa regrinha aí da memória de cálculo, ela já existia, né? Essa questão aí da quantificação já existia na 8666, tá? Ela vem muito parecida, né? A regra vem muito parecida na nova lei de licitações. A diferença é que a nova lei de licitações, ela dispõe que essa memória de cálculo tem que integrar aí o estudo técnico preliminar.
Então, essa planilha que está aí, essa memória de cálculo, eu só apresento ela no ETP. Quando eu fizer o meu termo de referência, a gente tem que lembrar que termo de referência eu estou escrevendo para o licitante, né? Para o licitante saber quanto que ele vai ter que me fornecer. No termo de referência eu vou colocar 2.776 unidades de caneta, ponto. Tá? Agora, é muito comum, eu já fiz muita auditoria sobre isso, né? É muito comum os órgãos públicos colocarem no termo de referência uma quantidade e não justificarem essa quantidade. Tá? Eu, fazendo auditoria, a gente bate nisso direto. Cadê a justificativa das quantidades? Então, esse é um ponto muito importante. E agora fica mais claro com a nova lei, porque dentro do ETP eu preciso dessa memória de cálculo de quantidades. Tá? Eduardo, Oi. boa tarde. A Elisângela fez uma pergunta interessante aqui no chat. Você poderia responder ela para a gente? Claro, vou responder. Então, vamos lá. A Elisângela colocou aqui a seguinte situação, olha, utilizando o exemplo de Toners, se a contratação ocorreu na modalidade pregão via SRP, ou seja, Sistema de Registro de Preços, não há o contrato propriamente dito, porque ele foi substituído por nota de empenho. Pelas novas regras, poderá ser aditivada a nota de empenho em até 25%, caso necessário? Vamos lá, Elisângela. Na verdade, sobre o aditivo do contrato, não existe nova regra, né? Porque a regra, na verdade, existe a lei nova, mas as regras foram mantidas, os limites foram mantidos, tá? Ou seja, aquele mesmo limite que nós conhecemos do 8666, do artigo 65, que é a possibilidade de acrescer ou diminuir quantidades, aquele mesmo limite de 25% sobre o valor inicial atualizado do contrato, ele continua na nova lei. Bacana. A questão aqui é, eu não tenho um instrumento contratual, porque o instrumento contratual foi substituído por notas de empenho. Posso ou não aditivar? Existem diferentes entendimentos sobre isso aí. Eu tenho um posicionamento muito bem sedimentado sobre isso. O contrato é a relação jurídica entre as partes, que é instrumentalizado, é formalizado por um instrumento contratual. Só que nem sempre o instrumento contratual é obrigatório. Em algumas situações, ele é substituído por documentos como, por exemplo, a nota de empenho. A nota de empenho, então, ela tem valor contratual. O contrato pode ser aditivado? Pode. Então, a nota de empenho também pode ser aditivada, tá? Então, eu não vejo problema nenhum de aditivar nota de empenho em até 25%, caso isso seja necessário e devidamente justificado, tá? Então, como a Lei 8.666, assim como agora a Lei 14.133, elas permitem um aditivo quantitativo em até 25% do valor inicial atualizado do contrato, se eu não tenho contrato, se eu não tenho instrumento contratual, porque ele foi substituído por uma nota de empenho, essa nota de empenho tem, né, o valor de contrato. Logo, ela pode ser aditivada também em 25%. Tranquilo? Deixa eu descer. Ah, aqui tem outra pergunta, são duas perguntas. Na segunda que vai, eu li a primeira, deixa eu ver a segunda aqui. Se a contratação ocorreu no SRP, o contrato, pelas novas regras, poderá ser ativado a nota de empenho, caso... Sim, a mesma resposta, tá? Então, a questão é a seguinte, o que o pessoal coloca como dúvida aí é como aditivar uma nota de empenho, né? Essa é a grande questão, né? Eu não vejo problema algum, porque se a nota de empenho está substituindo o contrato, tem valor contratual, a lei permite o aditivo do contrato em 25% do valor inicial atualizado do contrato, no caso aí a gente vai considerar o valor atualizado da nota de empenho. Então, não vejo problema algum, totalmente permitido isso. Acho que não foi um ruído aí, ó. Opa, foi. Ficou claro, Elisângela? Tranquilo, João Ricardo? Ótimo. Tranquilo. Só é importante também falar o momento, né? Acho que o momento, diferente do contrato que tem um prazo definido que começa e termina, a nota de empenho, o contrato dela termina na entrega, né? Então, o prazo máximo seria esse, o da entrega, para fazer o aditivo, ou seria no momento da elaboração da própria nota, né? O que vai acontecer aí é o seguinte, né, como você bem colocou, né, o contrato, enquanto ele está vigente, né, você pode aditivá-lo, né, ele tem um prazo de vigência, está dentro da vigência dele, você pode aditivar. A nota de empenho, né, você emite a nota de empenho, você pede a entrega, né, aquela nota de empenho ali, a empenho o que é, né, é a primeira fase da despesa pública, então você vai considerar o quê? Enquanto você está empenhando a empresa, enquanto você empenhou, você entregou para a empresa tem aquele prazo para te entregar,
está dentro da vigência daquela nota de empenho. Ela te entregou, no primeiro momento, você pode considerar o quê? Olha, aquela despesa pública, né, já está tramitando para o pagamento, porque já foi entregue, já fiz o recebimento definitivo, tá? Agora, se a gente for procurar isso na lei, isso não tem explicitado na lei, tá? Não tem explicitado na lei aditivo de nota de empenho, qual é o prazo da nota de empenho, em que momento eu vou aditivar. Então, eu acho que caberia aí uma fundamentação, tá? Uma fundamentação ali dizendo, estou aditivando porque surgiu essa necessidade a mais, né? E a partir dali você aditiva, de preferência dentro ainda do prazo de entrega da empresa. Eu acho que esse seria o mais interessante. Um ponto importante, já que a gente está falando de SRP, tá? Que é o que provavelmente vai acontecer. Você tem vamos pegar uma ata de registro de preços com 10 mil resmas de papel A4, tudo bem? Registradas lá. Aí, então, a cada pedido eu faço uma nota de empenho substituindo o contrato. Eu não formalizo o contrato. Primeiro mês eu vou lá e faço uma nota de empenho. Segundo mês eu vou lá e faço outra nota de empenho. O que geralmente acontece no SRP? Não é? Se eu precisar de mais, eu não vou aditivar o primeiro empenho. Geralmente é isso que a gente faz. Por quê? Porque eu ainda tenho saldo na ata, não é? Eu vou pedir mais da ata. Se eu preciso mais, tem saldo na ata, eu peço mais, e peço mais, peço mais. Então, provavelmente, essa necessidade de aditivar só vai acontecer do meio para o final da ata. Quando eu estiver lá nos últimos empenhos, né, é que vai acontecer o quê? Estou empenhando agora e já não vou ter mais saldo, eu preciso de mais. Tá? Então, geralmente, isso vai acontecer lá no finalzinho da ata. Né? E aí, então, tem uma questão também importante aí. Né? Às vezes você está com um empenho ali, que é um empenho final de, eu tinha 10 mil resmas registradas, mas esse último empenho é só de 1000 resmas. Eu só posso aditivar o que? Em cima do valor desse último empenho. Então, essa é uma coisa que eu não vou poder aditivar em cima da ata de registro de preços. Tranquilo? Tá? Então, fechamos aqui essa questão da pergunta. Aí vamos continuar, então. Então, mostrei aqui a quantificação para bens de consumo. Como é que seria feito isso para bens permanentes? Já aconteceu comigo também. Uma vez eu recebi um processo, eu estava trabalhando no controle interno, e aí o processo foi o seguinte, olha, ano passado nós compramos 10 ar-condicionados split, então esse ano a gente vai comprar mais 10. Eu falei, opa, peraí. Bem permanente, eu não tenho que olhar para o passado, eu tenho que olhar para o futuro, provável utilização. Tá? Então, por que eu vou comprar ar-condicionado split? Eu vou comprar ar-condicionado split porque eu tenho aqui 5 salas dos diretores, cada sala com 2 aparelhos, os aparelhos estão velhos, não estão refrigerando direito, estão gastando muita energia, então eu tenho uma necessidade de substituição. Então, como é que eu quantifico isso? Eu coloco no processo administrativo exatamente essa necessidade de substituição, os motivos da substituição, e eu indico os lugares de instalação do bem permanente. Aí eu acabei de justificar que eu preciso comprar 10 aparelhos de ar-condicionado. Tá? Então, toda vez que eu falo de bem permanente, eu olho para o futuro, eu olho para a provável utilização. Geralmente, eu não olho para o passado. Juan, fica à vontade. Consegue me ouvir bem? Troquei o microfone aqui. Só uma outra dúvida, em cima disso que você falou, né? A gente sabe que os bens permanentes, geralmente, têm um tempo de vida útil. Né? Isso aí já regulamentado, já está tudo homologado, já definido aí, né, o tempo de vida útil dele. Eu posso usar isso aí como parâmetro? Vamos supor, olha, eu tenho um equipamento aqui, geralmente equipamento de TI são 5 anos, é o tempo de vida útil dele, e usar o índice de defasagem para poder fazer o cálculo de quantitativo necessário, né, que seria a substituição desses equipamentos, apesar de ainda serem servíveis, né, tá fora do tempo de vida útil, por não achar peça, dificuldade de peça. Eu posso colocar isso aí na justificativa. Seriam os casos dos ares condicionados também. Além do consumo de energia, olha, já passou a vida útil dele, né? O que vai justificar o maior consumo de energia, a maior reincidência de manutenção. Né? Seria uma complementar a outra, ou eu posso simplesmente utilizar, né, o que já está definido como vida útil dos equipamentos permanentes? Eu diria para você o seguinte, Juan, essa questão da vida útil pode ser utilizada, tá? Mas, ao mesmo tempo, eu já vi acontecer muito o seguinte, olha, o aparelho de ar-condicionado está lá especificado que ele tem 5 anos de vida útil, mas tem muito aparelho de ar-condicionado que passa 5 anos e ele continua funcionando perfeitamente bem. Então, eu acho que isso demanda uma análise da área técnica, né? Então, olha só, engenharia, chegou 5 anos, seria uma estrutura, uma decisão institucional, né? Engenharia, olha só, 10 aparelhos de ar-condicionado ultrapassaram o tempo de vida útil. Você acha que tecnicamente é necessário substituí-los? Eles estão começando a apresentar problema, estão gastando. Eu acho que
Eu acho que esse indicativo do tempo de vida útil seria mais no sentido de alertar a administração para a verificação da necessidade ou não de fazer aquela substituição. Eu entraria mais nesse aspecto. Ficou claro, Juan? Tranquilo? Show. Aí uma questão que acontece muito e que a gente deve evitar é a seguinte. Isso também eu já vi acontecer muito em muitos órgãos públicos. Fiz a quantificação de bem permanente, eu preciso de 10 aparelhos de ar-condicionado. Bacana, então vamos fazer uma licitação. Aí chega lá o gestor e fala, não, faz o seguinte, já que você vai licitar, não licita só 10 não. Sabe por quê? Quando você lá fizer a licitação, pode ser que amanhã surja uma outra necessidade, a gente precisa comprar mais, aí você já tem isso pronto, já tem lá no seu almoxarifado. Então uma coisa tem que ficar muito clara. Se a gente faz uma licitação tradicional, aquela que não é pelo SRP, licitação tradicional, tudo que eu coloco na quantidade tem que ser contratado e pago para a empresa se ela entregar, não é isso? Diferentemente do SRP, onde eu só gero uma expectativa de contratação. O que significa dizer que se eu, em vez de comprar 10, eu colocar que eu vou comprar 12, tá? Eu estou gerando uma despesa para a administração pública a mais, porque eu só justifiquei 10. Então, nesses casos, eu poderia colocar esses 2 aparelhos no almoxarifado, esperando surgir uma demanda? Negativo. Nesse caso, o ideal seria justamente utilizar o SRP, né? O Faustônio até colocou aqui, né? Isso é praxe no SRP. Então, no SRP realmente é muito comum. Até porque o SRP, como eu acabei de falar, ele não gera uma aquisição imediata. Ele não gera uma necessidade de contratar aquela quantidade toda. Ele gera tão somente uma expectativa de contratação. Logo, é muito usual o pessoal, na hora de fazer o planejamento do SRP, colocar a memória de cálculo, mostrando a quantidade necessária, e colocar um algo a mais, né, que eu chamo de margem de conforto. Isso é muito comum. Tem escrito isso em alguma norma? Negativo. Mas é muito comum justamente por quê? Para que eu possa suportar ao longo do exercício financeiro alguma alteração de demanda que possa surgir eventualmente, já que aquilo não vai gerar custos para a administração, tá? Agora, o que os tribunais de contas batem muito é que muitas vezes tem órgãos públicos que, por se tratar de SRP, eles não apresentam a quantificação. Já vi isso também algumas vezes. O órgão público fala, não, é SRP, eu coloco a quantidade que eu quiser. Negativo. SRP também demanda uma memória de cálculo, tá? Não é para chutar quantidade, colocar quantidade, não. SRP também demanda uma memória de cálculo, tudo bem? O Faustone colocou aqui, ó, observação. Mesmo se tratando de SRP, tem-se o hábito de aquisição sobressalente para situações emergenciais, né? Então, a ideia do SRP, qual é a ideia do SRP? Eu sei que eu tenho uma necessidade que eu preciso suprir, não é? Só que posso ter pequenas variações ao longo do exercício financeiro, quantitativas, ou porque eu não tenho precisão, ou porque, historicamente, ao longo dos exercícios, tem surgido necessidades, né, que eu não tenho como prever. Então, nesse momento, eu chego à conclusão que é melhor fazer um SRP. Vou fazer um SRP porque aí eu contemplo tudo isso. E aí eu faço uma quantificação mas eu coloco a minha margem de conforto. Tem alguém aí que ligou o som, mas não deu para escutar, que ficou muito chiado. Eu não consegui identificar quem foi que tentou falar aqui. Eita, não dá para escutar, não. Tá com um ruído muito alto, muito forte. Se alguma interferência aí, algum mau contato. Faustano, se quiser colocar aí no chat, tá? Então, característica do SRP, eu gero uma expectativa de contratação. A empresa, quando for solicitada, ela tem que entregar o produto por aquele preço que ela registrou, tá? Porém, a administração pública só vai pedir se tiver necessidade. Essa é a característica do SRP. O Diego colocou aqui, quando não tem planejamento no SRP, nas quantidades, pode causar frustração no fornecedor também, tá? Uma outra coisa que a gente precisa tomar cuidado, tem alguns órgãos públicos que fazem o seguinte, olha, eu sei que eu vou precisar de 100
unidades. Só que pode ser que eu precise de mais. Então, eu vou colocar mais 100, eu vou duplicar, vou colocar 200 unidades. Qual é o problema de nós fazermos uma licitação pelo SRP jogando quantidade lá para cima? As empresas ficam desacreditadas. Porque a empresa participa de uma licitação e ainda que a empresa saiba que no SRP ela não tem a garantia da contratação, ela tem uma expectativa de fornecer aquela quantidade. Não, um pouquinho mais, um pouquinho menos, de repente, mas uma expectativa de chegar ali naquela quantidade. Então, se eu tenho uma quantidade pequena ali que eu tenho certeza que eu preciso, mas o órgão público ele multiplica isso aí para licitar pelo SRP, começa a acontecer o seguinte, a empresa participa da licitação, 1.000 unidades, o órgão público pede 10, na próxima licitação, o que essa empresa vai fazer? Vai entrar na licitação, porque ela está desacreditada, ela sabe que o perfil daquele órgão não é de contratar da ata do SRP ou contratar uma quantidade muito pequena, tá? Isso vai descaracterizando aí um dos benefícios do SRP, tá? Faustone colocou aqui no chat. Fala da aquisição via SRP e mesmo assim manter produto em estoque para emergências, visto que os fornecedores demoram... Ah, tá, entendi. Bacana. Não, isso pode acontecer sim, né? Tem uma coisa que geralmente quem trabalha com estoque, né, mantém um estoque mínimo. O que é o estoque mínimo, né? Um estoque mínimo para atender a necessidade do órgão por um período pequeno. Justamente para quê? Precisei aqui, eu pego do estoque, atendo a minha necessidade, né, muito rapidamente, e peço da ata para repor o meu estoque mínimo. Geralmente é assim que eu trabalho, inclusive, né? Faço essa triangulação aí, né? Então, eu preciso ter uma pequena quantidade de materiais. Vou dar um exemplo. Material de manutenção predial, né? Para pegar a parte lá, parafuso, porca, arruela, eu tenho uma ata de registro de preços, tá? Eu peço para a empresa me entregar esses materiais de uma quantidade mínima para suprir ali 1, 2 meses, isso vai para o meu almoxarifado. E aí, à medida que os técnicos vão fazendo a manutenção predial, eles têm necessidade, eles vão pegando o almoxarifado. Quando o estoque chega no mínimo novamente, a gente pede para a empresa da ata. Então, a gente faz essa triangulação. Por quê? Como o Faustone colocou, muitas vezes na ata eu coloco um prazo mais extenso para dar tempo de a empresa providenciar aquele material. E muitas vezes, na prática, eu não posso esperar esse prazo todo. Por isso, eu trabalho com essa questão do estoque mínimo. Então, isso é muito comum acontecer na prática. Juan, fica à vontade. Não sei se é a hora, mas a questão de quando vai fazer aquisição direta, sem ser por ata, né? A gente considerar a garantia do produto e a validade do produto. Porque vamos supor que você faz ali o planejamento para execução dentro do exercício de 1 ano, né? E o produto, ele possui ali garantia, né, obrigatória de 90 dias, né? E ele tem um período de validade dele também. Quando o fornecedor te entrega, né, um exemplo, ele vai estar dentro do período de garantia ali que ainda falta 6 meses para atingir ali o tempo dele de vencimento, mas você vai fazer um armazenamento desse produto por 1 ano. Então, pode ser que nos meses subsequentes a isso aí, o produto ele deixa de funcionar. Nesse caso, eu vou acionar a garantia, né, quando fizer o recebimento, né, para a troca do produto, ou eu posso, no recebimento, me negar a receber o produto, tendo em vista a possibilidade de eu ficar armazenado por 1 ano. Como é que eu trataria isso? Né? Inclusive para poder fazer as estimativas posteriores, né, do produto ali, vencimento, consumo. Nesse caso aí, se você tem prazo de garantia, se você tem um produto perecível, você, na hora de fazer todo o seu controle de estoque, você tem que considerar esses prazos, tá? Fato é, quando a empresa te entrega, ela tem que te entregar um produto dentro da validade, seja produto perecível ou dentro do prazo de garantia. O prazo de garantia, na verdade, começa a contar a partir do momento que ela te entrega, né? Beleza. Se você vai estocar esse produto e não vai utilizar, a empresa não tem mais gerência sobre isso. Ela te entregou o produto, tá? Então, vou te dar um exemplo. Se a empresa te entregou um produto, você, no termo de referência, você exigiu que esse produto, a empresa desse uma garantia de 12 meses. Ela te entregou o produto, começou a contar o prazo da garantia dela. Se você, administração, não usou esse produto, e quando chegar, aí botou no seu almoxarifado, depois do 13º mês você foi utilizar e deu problema nesse produto, você não tem mais como acionar a empresa. Porque ela cumpriu a parte dela, ela te entregou um produto,
tá? Se você recebeu é porque você validou que aquele produto estava de acordo, ela te entregou um produto com prazo de garantia de 12 meses, durante os 12 meses você não usou o prazo de garantia, perdeu o prazo de garantia, e aí quando chegar no 13º mês, perdeu o acesso, o acesso a solicitar da empresa troca, você não tem mais, tá? Então, isso nós temos que nos resguardar. Ou seja, resguardar de que forma? Se acontece isso, eu só vou pedir o produto próximo da data em que eu vou utilizá-lo. Esse é um ponto, tá? O outro ponto é o seguinte, principalmente para produtos perecíveis, e eu faço muito isso nos termos de referência. Por exemplo, dá um exemplo, compra de café, né? Café pode ser qualquer gênero alimentício que tem prazo de validade na embalagem, né? O café, quando ele é produzido lá pelo produtor, ele é ensacado e colocam lá, prazo de garantia, 12 meses, a partir da data em que ele foi lá ensacado, beleza. Eu não posso exigir que a empresa me entregue um café com 12 meses de garantia, de validade, a partir da data que eu receber. Por quê? Porque isso foi ensacado lá e tem 12 meses a partir da data em que foi ensacado. Então, isso é inviável. Então, o que eu coloco no meu termo de referência? Que a empresa, quando entregar o café, esse prazo de validade desse café precisa ter ainda 80% do prazo que está na embalagem. Deu para entender a lógica? Ou seja, se o produto é embalado com 12 meses de validade, a empresa vai comprar de um fabricante, vai receber isso e vai entregar no órgão público. Isso aí leva mês, às vezes, né? Então, ela não tem como te entregar com 12 meses, porque não existe essa possibilidade. Mas eu preciso ter uma garantia para poder utilizar esse produto. Então, eu exijo no meu TR, olha, toda vez, eu coloco entrega parcelada, inclusive, né? Ela tem que me entregar lá no cronograma de entrega, e aí eu coloco ali, ó, quando ela me entregar esse produto, eu preciso que eu ainda tenha 80% do prazo de validade daquela garantia que está estampado ali na embalagem. Então, o que vai acontecer? Quando ela me entregar isso aí, eu vou verificar se está atendendo ao que eu coloquei no TR. E é óbvio que eu, na administração, tenho que fazer o seguinte controle. Eu tenho que utilizar esse café dentro desse prazo. Se eu não utilizar, aí o erro é meu. Tá? Então, eu preciso fazer esse controle dentro da administração. A Edilma, né, colocou aqui, pelo amor de Deus, café não. Outro exemplo, café. Tive problema. É o que Então, o mais... ideal é fazer um cronograma de entrega, né, e prever as entregas parceladas nesse caso, né, com uma previsão de 80% do período. Isso. Mas com uma aquisição direta sem ser por ata, né? Isso. Ou assim, ou SRP, ou você faz contratação tradicional com um cronograma de entrega. Acabou. Faz um cronograma de entrega, estabelece isso, né, 80% de prazo de validade, que aí você amarra. Você precisa, na hora de receber, fazer o recebimento provisório e depois o definitivo, confirmar se está dentro desse prazo. E depois que recebeu, tem uma gestão de estoque ali importante para você não deixar o produto estragar no seu almoxarifado. É isso que você tem que controlar, tá? É mais ou menos... Aí o controle dentro de casa, né, é aquele, né? Eu me lembro que uma vez eu estava fazendo compras, né? Aí eu comprei um produtos que eu já tinha em casa. Aí o que você faz, né? Você pega o produto mais antigo, bota para frente, o produto que você acabou de comprar, bota para trás, para você controlar. Se fizer o contrário, já era, vai estragar o produto lá, né? É o controle de estoque, esse é o controle interno, o nosso controle que a gente tem que fazer. Então, a gente precisa ter essa preocupação. Quando vocês falam aí da questão do café, eu fui trabalhar em 2006 no Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro por causa do café, né? Houve um escândalo na época, estava na fase de eleição do PGJ na época, e houve um escândalo do café. Houve uma compra de café lá no Ministério Público, a compra foi fraudada pela empresa, que fique claro isso, né? O Ministério Público, na época, né? Depois eu fui fazer uma pós-graduação em café, porque para fazer um processo de licitação de café, você tem que fazer uma pós-graduação, né? Café tem nota, tem graduação, tem o completo, o gourmet, o não sei o quê, bababá, uma complexidade imensa, e você faz tudo isso e ainda contrata mal, né? Ainda contrata mal o café. E aí houve um escândalo danado, aí o candidato da época denunciou o PGJ que estava no momento, por causa daquela fraude, aquela confusão toda, saiu no jornal, foi quando o PGJ foi ao TCE pedir auxílio para trabalhar esse controle interno preventivo lá no MP. Foi quando a gente instituiu lá no MP a assessoria de controle da economicidade. E aí a gente começou a estudar, foi quando a gente começou a estudar esse lance do café, né? E aí uma história também ficou muito interessante, o café Odebrecht, uma história que ficou na minha cabeça também,
foi que depois de muito estudar essa questão do café, o pessoal lá da diretoria de licitações fez uma licitação toda certinha e tal, e aí ganhou um café lá de Minas Gerais, fabricante lá de Minas Gerais. O nome do café, eu me lembro até hoje, Savassi, o nome do café, né? Porque tem aquele bairro lá de Belo Horizonte, famoso, Savassi, né? Então, café Savassi. Depois de alguns meses tomando café Savassi, aquele café ficou apelidado no Ministério Público como café salve-se quem puder, né? Porque era terrível o café. E outra coisa importante, né? A gente falando aí de demandas de quantidade, já que a gente está falando de quantidade, olha só como uma coisa implica a outra. O café era tão amargo, mas tão amargo, que depois de alguns meses utilizando aquele café, aumentou o consumo de açúcar, porque o pessoal começou a usar muito mais açúcar para adoçar o café. Então, às vezes parece brincadeira, mas é o tal do efeito colateral. Olha como é que tem o efeito colateral. Então, a gente acabou tendo que o fiscal ficar de olho na quantidade de açúcar para um provável termo aditivo, porque o café era muito amargo e demandava mais açúcar, né? Então, tem coisas que parecem, né, brincadeira, tal, mas é fato. O café que foi adquirido surtiu, né, uma mudança no consumo do açúcar, né? Olha como é que são as coisas, né? Aí vocês falaram aí do café, eu lembrei disso, né? Faustone colocou aqui, esse ano tive que abandonar o CRP para aquisição de café. Café Odebrecht, já ouvi falar também, né? O nome não ajuda nada, não é verdade? Café Odebrecht, o nome realmente ficou marcado, né? Mas vamos lá, passamos aí pela quantificação, o que tem que ficar claro aqui para a gente, né? Então, quantidade não pode ser chutada, eu preciso estimar a quantidade em função do consumo e da provável utilização. A memória de cálculo da quantidade precisa aparecer no ETP. Se a contratação for pelo SRP, eu também preciso da memória de cálculo. Entretanto, existe um pouco mais de flexibilidade, porque eu gero tão somente uma expectativa, tá? Então, geralmente, os órgãos colocam uma coluna a mais da memória de cálculo de margem de conforto. Só que essa margem de conforto não pode ser muito grande, senão eu descaracterizo ali a minha licitação, tá? Então, é isso que a gente tem aí na legislação e na prática aí de quantificação. Depois que eu fiz esses 4 campos do ETP, vamos lá, resumindo, né? Eu tenho descrição da necessidade, alinhamento com o plano de contratações anual, requisitos para atender a essa necessidade, requisitos essenciais, e eu tenho aqui a quantificação. Eu já sei exatamente, né? Já fiz o meu olhar interno e já entendo exatamente o que eu preciso suprir. O que eu tenho que fazer agora no meu planejamento? Qual é o próximo passo do ETP? Eu vou olhar para fora agora, eu vou olhar para o mercado. Para que eu vou olhar para o mercado? Porque agora que eu já sei a minha necessidade, eu vou buscar no mercado diferentes soluções que possam atender a minha necessidade. Essa é a ideia. E depois que eu encontrar essas diferentes soluções, como nós falamos ontem, né, um dos objetivos da nova lei de licitações, selecionar a proposta apta a gerar o resultado de contratação mais vantajoso para a administração, sob a ótica do ciclo de vida do objeto. Então, é nesse momento que, depois que eu encontro as diferentes soluções no mercado, eu preciso fazer um estudo comparativo, não olhando só o preço de aquisição, mas olhando o ciclo de vida do objeto completo, para saber qual das soluções existentes no mercado vai proporcionar à administração pública a melhor relação custo-benefício. Tá? Então, eu peguei essa figura aí, até para mostrar, né, que quando a gente fala de ciclo de vida do objeto, eu estou olhando aqui todos os custos e benefícios do projeto e da aquisição desse objeto, da operação, da manutenção, e se for o caso, reforma, e também do descarte. Tá? Então, eu preciso examinar tudo isso para saber qual é a melhor solução para a administração. Vocês vão se lembrar que ontem, quando eu falei para vocês sobre ciclo de vida do objeto, eu dei como exemplo a lâmpada. Se lembra que eu falei da lâmpada de LED, lâmpada fluorescente? Então, o que eu trouxe aqui para mostrar para vocês? Né? Eu pedi autorização lá para o nosso coordenador de engenharia do TCE da época, tá? E ele me forneceu esse material aqui de estudo comparativo, de estudo, na verdade, que foi feito, que subsidiou a tomada de decisão do TCE no sentido de implementar lâmpadas de LED lá no seu complexo sede, tá? Então, houve uma reforma, na verdade, do prédio sede do TCE entre 2013 e 2014, tá? Ou seja, já tem um tempinho, e lá eles ficaram na dúvida. Qual foi a dúvida?
tínhamos luminárias de lâmpadas fluorescentes e a dúvida se seria o momento de trocar por lâmpadas de LED, tá? Então, eu peguei lá esse estudo com o Júlio, que era o coordenador da época de engenharia, e aí começou o estudo da seguinte forma: quais os benefícios de utilização da lâmpada de LED? Então, ele colocou lá, olha, eliminação de reatores, pois as lâmpadas são alimentadas diretamente na rede elétrica, então isso diminui o custo de manutenção. Redução de 55% do consumo de energia das luminárias, diminuição de despesas correntes, diminuição da minha conta de luz, eliminação da emissão de mercúrio na natureza após o descarte das lâmpadas fluorescentes queimadas. Então, a gente tem uma questão aqui de sustentabilidade ambiental. Então, são benefícios importantes trazidos pela lâmpada de LED. Mas a gente precisava também levantar o quê? Os custos disso aí. Quanto custaria isso em comparação com a lâmpada fluorescente? Então, esse estudo que foi feito lá na época. Olha, consumo atual da luminária com lâmpada fluorescente, 80 watts. Se trocássemos por lâmpada de LED, a luminária de LED, consumo de 36 watts. O prédio principal do TCE, 14 andares, 160 luminárias por andar. Com o consumo atual de lâmpada fluorescente, que é de 80 watts, consumo do prédio 179.200 watts. Se mudasse para LED, olha, o consumo unitário cai muito. Então, o consumo total cairia, olha só, de 179 watts para 80 watts. É uma diferença significativa. Na época, então, que o custo do watt era 32 centavos, estamos falando de uma economia de R$ 31.500 por mês. Ou seja, trocando todas as lâmpadas fluorescentes por lâmpadas de LED, teríamos uma redução na conta de luz na ordem de R$ 31.500. Será que vale a pena fazer isso? Né? Porque eu estou falando de uma economia anual na faixa de R$ 378 mil. Mas espera aí, tem uma coisa importante. Quanto é que custa a lâmpada de LED? Quanto é que custa a lâmpada fluorescente? É um investimento que eu tenho que fazer. Então, isso foi colocado também no papel. A lâmpada de LED, na época, a luminária de LED, representaria R$ 300, e a luminária fluorescente, né, R$ 20 da lâmpada e R$ 30 do reator. Fazendo essa diferença, estamos falando de um investimento de R$ 250 por luminária. Para 160 luminárias em 14 andares, estamos falando de um investimento de R$ 560 mil. R$ 560 mil, R$500 mil, será que vale a pena? Não sei, vamos ver. Investimento de R$ 560 mil. Se eu vou ter uma economia de 31.539, significa que em 17,8, ou seja, arredondando, em 18 meses, eu tenho o retorno do meu investimento. E tudo que gerar ali a partir do 19º mês é economia para a administração. Considerando que a lâmpada de LED tem um tempo de vida útil, sei lá, de 5 anos, vale muito a pena utilizar a lâmpada de LED. Tá? Então, esse foi o estudo no qual nós decidimos aí pela lâmpada de LED em detrimento da lâmpada fluorescente. Esse estudo foi feito lá na época, quando a situação era totalmente diferente da situação agora. A situação agora, a lâmpada de LED, o preço reduziu muito, né? Está batendo ali com a lâmpada fluorescente. Então, hoje, então, não tem nem dúvida que é muito vantajosa a adoção da lâmpada de LED. Então, é esse tipo de estudo que nós precisamos fazer aqui no estudo técnico preliminar para a tomada de decisão sobre o objeto que nós vamos contratar. Eu vou aproveitar, vou trazer 2 casos aqui para vocês do TCE também, que eu tive a oportunidade de trabalhar. Eu comentei com vocês ontem, que lá pelos idos de 2018, surgiu uma necessidade lá no TCE, necessidade de fazer transporte dos auditores do TCE na área metropolitana do Rio de Janeiro, para poderem fazer auditoria, porque mudou a política de auditoria, precisávamos colocar mais auditores na rua e não tínhamos carros suficientes para isso. Então, a gente abriu um processo, né, de licitação, começamos pelo ETP, justamente aqui o ETP, estudamos a nossa necessidade, levantamos quantificação, quantidade de viagens, quantidade de auditores, quantidade de auditorias no exercício, para chegar a entender melhor a nossa necessidade e a quantificação. A partir daí, quando chegou no 5º campo do ETP, nós fomos ao mercado para ver como é que a gente poderia atender a essa necessidade. Qual a necessidade? Aquilo que eu falei para vocês ontem. Necessidade não é comprar carro.
Necessidade é fazer transporte dos auditores na área metropolitana do Rio de Janeiro. Como é que eu posso atender a essa necessidade? Achamos uma primeira solução: comprar carro e contratar motorista. Primeira solução. Segunda solução: alugar carro com motorista. Terceira solução: contratar transporte por aplicativo. Então, ficamos diante de 3 possibilidades, 3 soluções que poderiam atender à nossa necessidade. Como é que eu faço a comparação dessas 3? Montamos, na época, uma planilha de Excel, estabelecemos um tempo de vida útil de 3 anos para padronizar ali as 3 soluções e levantamos custos e benefícios mês a mês, ou seja, 36 meses para cada solução, custos e benefícios de cada solução. Então, começamos. Solução número 1. No primeiro mês, gastar uma grana para comprar os carros. Colocamos lá o preço médio, né? Então, processo licitatório para comprar carro, despender uma grana muito alta para comprar os carros. Outro processo licitatório para contratar motorista, um preço fixo de terceirização de motoristas. Aí tem abrir um processo para pagar IPVA, abrir outro processo para pagar seguro, contrato de manutenção, garagem, combustível, ou seja, colocamos tudo isso lá numa planilha de Excel. Então, solução número 1, muitos custos, muitos, né? Depois, segunda solução, aluguel de carro com motorista. Abro um processo para contratar uma empresa que vai disponibilizar o carro com motorista. Preço fixo mensal, alto, né? Eu não tenho que despender aquela grana no início, mas ao longo dos meses, todo mês, usando ou não usando os carros, eu tenho aquela grana alta para pagar, tá? Eu tenho que pagar gasolina, preciso ter garagem, mas eu não tenho custo de seguro, que já está embutido na locação, não tenho custo de PVA, que já está na locação, nem a manutenção. Tá? Levantamos tudo isso. Terceira solução, contratação de uma empresa de aplicativo, transporte por aplicativo. Não tenho que gastar uma grana para comprar carro, não tenho valor fixo mensal para pagar, porque eu pago por viagem, não preciso de garagem, não preciso contratar motorista, não preciso pagar combustível, não preciso disso. Ou seja, depois que a gente fez esse estudo todo, mostrou-se muito mais vantajoso para a administração pública contratar o transporte por aplicativo. Tá? Então, vejam a importância que o ETP tem para o futuro da contratação e para o sucesso da contratação. Tá? Então, foi o que aconteceu. Nós chegamos à conclusão no ETP que era mais benéfico, diante dessas 3 soluções, contratar o transporte por aplicativo. Depois do ETP, nós fizemos a análise de riscos, os riscos do transporte por aplicativo, os riscos aceitáveis, jogamos a descrição do transporte por aplicativo para o termo de referência, então licitamos com o termo de referência de transporte por aplicativo. Até hoje, nós temos esse contrato funcionando perfeitamente bem, por um custo muito menor do que nós tínhamos, trazendo uma série de benefícios para a administração pública. Não só de custos, né? Mas de qualidade também. Por quê? Porque tem toda uma logística lá. Quando eu usava carro próprio, o estacionamento ficava num outro ponto do centro da cidade, um trânsito tremendo para o carro chegar, e junta motorista com carro, e tem a gestão de motorista que é complexa, ou seja, tudo isso acabou. Agora é o seguinte, chama por aplicativo, em tantos minutos chega o carro, é um táxi, uma cooperativa de táxi, eu chego o táxi, pego o auditor, leva para o local, acabou. Quando o auditor acabar o trabalho, aplicativo chama o táxi e volta. Então, facilitou muito aí a execução desse serviço, né? O Faustônio até colocou aqui no Tocantins, o quilômetro por hora é 0,668, né? Aqui eu não tenho um valor certinho, né, do quilômetro por hora, né? O Renato até colocou aqui, só se fossem impostos, né? Aqui eu não tenho esse número certinho, não. Não, professor, ele está falando é do quilowatt-hora da energia. Ah, desculpa, quilowatt-hora. Achei que, como eu estava falando aqui de transporte, é do quilowatt-hora, tá? Esse valor que eu coloquei aqui, tá? Foi 32 centavos lá de 2013 e 2014, tá? Hoje é uma outra realidade. Eu não sei qual é o quilowatt-hora hoje aqui, tá? Então, como eu falei para vocês, é um estudo que foi feito, uma reforma lá atrás no passado, tá bom?
Outro exemplo que eu quero trazer para vocês é do almoxarifado virtual. Eu não sei se vocês já escutaram. Vocês conhecem o almoxarifado virtual, que é muito contratado aí pelo governo federal? Vocês conhecem? Sim, né? Faustano colocou aí que conhece, né? Bem, o que aconteceu lá com a gente no TCE? Como eu falei para vocês, acontece em todo lugar a ordem que vem de cima, né? Recebemos uma ordem da presidência. Quero terceirizar a gestão do almoxarifado. Poxa, bacana. Terceirizar a gestão do almoxarifado. Mas vamos entender isso aí. A ordem foi o seguinte, olha, vamos fazer uma licitação para contratar uma empresa, dedicação exclusiva de mão de obra. Vamos tirar o pessoal que está lá no almoxarifado, que são servidores efetivos do TCE, distribuir esse pessoal em outras áreas do TCE e vamos contratar uma empresa que vai entrar com almoxarife, auxiliar de almoxarifado, ou seja, uma mera substituição de mão de obra. Poxa, bacana. Só que, o que eu estou falando aqui para vocês? Não é simplesmente para eu sair fazendo termo de referência e licitar isso. Eu tenho que entender, vem cá, qual é a necessidade da administração? Nesse caso aí, a necessidade, fazer a gestão do almoxarifado do TCE. Então, abrimos um estudo técnico preliminar para descrever essa necessidade, estudar a necessidade. Então, olha, primeiro ponto, análise situacional. O que nós armazenamos no almoxarifado? Quanto isso custa? Quem toma conta do almoxarifado? Quanto custa esse pessoal que toma conta do almoxarifado? Levantamos tudo isso no ETP. Tudo isso foi levantado no ETP. Tá? Depois disso, nós levantamos a solução número 1 no mercado. Simplesmente ir ao mercado e contratar uma empresa de terceirização, que vai colocar lá dedicação exclusiva de mão de obra, almoxarife, auxiliar de almoxarifado. Só que na hora que a gente começou a buscar no mercado soluções, nós nos deparamos com esse tal de almoxarifado virtual. Aí a gente falou, pô, então temos duas soluções. Então, levantamento de mercado, solução número 1, empresa de terceirização, mera substituição de mão de obra. Solução número 2, almoxarifado virtual. Pô, bacana, vamos estudar as duas soluções, compará-las no ETP, para ver qual delas é a melhor para a administração pública. O que é o almoxarifado virtual? Em vez de todo ano eu fazer 10 licitações, né, para comprar os bens que eu preciso, para colocar no almoxarifado para o meu dia a dia, e são mais ou menos 10 a 12 licitações que nós fazíamos todo ano lá no TCE, que nós fazemos ainda, né? O que a gente pensou? Vamos tentar ver como é que seria esse almoxarifado virtual, porque pelo que a gente estudou no governo federal, o governo federal contrata uma empresa, que é uma mega empresa de logística. Essa empresa, por ser uma empresa de logística, ela monta o seu estoque lá para fornecer todos os materiais necessários para a administração e ela faz a entrega, dentro dos prazos estabelecidos, ela faz a entrega nos pontos que eu precisar, no momento que eu precisar. Isso é feito pelo SRP. Então a gente pensou, poxa, olha que bacana. Em vez de eu fazer 10 licitações que eu faço hoje, uma para cartucho, uma para papel, uma para lápis, caneta e borracha, várias licitações para estocar materiais no meu almoxarifado, eu faço uma licitação só. Uma empresa de logística que, quando eu precisar, ela me entrega os materiais que eu quiser, que eu tiver lá especificado. Poxa, maravilhoso isso. Fizemos todo o estudo, conversamos, encontramos 4 empresas no mercado. Perguntamos se essas 4 empresas tinham interesse, por causa do nosso volume pequeno de almoxarifado. As 4 falaram que têm interesse. Depois que a gente fez todo o estudo do almoxarifado virtual, e aí concluímos o ETP, e a nossa conclusão no ETP foi, entre as duas soluções, a solução que se mostrou mais vantajosa foi o almoxarifado virtual, tá? Lembrando que nessa comparação, nós colocamos os custos licitatórios, tá? Porque nós levantamos de 10 a 12 licitações que nós eliminaríamos, e cada licitação tem o seu custo processual. Lá no nosso órgão público, a gente ainda não chegou a levantar o custo exatamente de cada licitação, mas não saía à época por menos de 15 mil reais uma licitação. Tá? Então, coloca aí 10, 12 licitações, é um custo considerável por ano. Né? Colocamos isso no estudo comparativo, chegamos à conclusão que a melhor solução seria o almoxarifado virtual. E aí, então, seguiu o processo. Só que aí veio uma outra questão importante. Embora tenhamos concluído no ETP que a solução almoxarifado virtual era mais vantajosa, na hora de fazer a análise de riscos, aí vem a importância da gestão de riscos, né? Na hora que fizemos a análise de riscos, foram apontados riscos muito altos. E aí isso foi levado à alta administração do TCE
E a alta administração, naquele momento, falou: nós não temos como aceitar esses riscos nesse momento, por se tratarem de riscos muito altos. Quais riscos? Primeiro risco: todo o material do TCE ficar subordinado a uma única empresa. Então, esse é um risco que o pessoal, na época, ficou muito preocupado. Segundo risco: o TCE, de certa forma, é um órgão que é uma referência para todo o estado do Rio de Janeiro. Então, se o TCE faz o almoxarifado virtual, é bem provável que todos os municípios que a gente fiscaliza partam também para essa filosofia de contratação. E aí a gente pega todo o estado do Rio de Janeiro e concentra na mão de 2, 3, 4 empresas no máximo. Tá? Então, naquele momento, a alta administração decidiu: não, vamos parar aqui, não vamos fazer essa contratação por causa desses riscos muito altos. Tá? Então, olha uma situação, né? Passei 2 exemplos para vocês. Um ETP que a gente fez, que sugeriu aí, então, como melhor contratação, transporte por aplicativo. Então, levamos isso para frente, fizemos gestão de riscos, fizemos TR, licitamos, contratamos e está funcionando perfeitamente bem até hoje. E o outro exemplo, que encontramos uma solução que nós não conhecíamos, estudamos, se mostrou muito vantajosa, porém, na parte de gestão de riscos muito altos, e a gente não levou para frente. Tá? Então, vejam que o ETP pode levar a uma contratação, o ETP pode levar a 2, 3 contratações, ou um ETP pode levar a 0 contratação. Então, vejam a importância que o estudo técnico preliminar tem. Tá? Um ETP pode gerar 1 TR, 2 TRs, 3 TR. Por exemplo, se nesse exemplo do transporte por aplicativo, se a solução número 1, contratação de carro, aquisição de carro e contratação de motorista, fosse a mais vantajosa, esse ETP geraria 2 TRs e, consequentemente, 2 licitações. Uma para aquisição de carro e uma para contratação de terceirização de motorista. Tá? Então, o ETP ele pode gerar N contratações. Até aqui, todo mundo acompanhando bem, pessoal? Tranquilo? Ótimo. Próximo passo, então, estimativa do preço. Tá? Geralmente, a estimativa do preço a gente faz em cima das soluções que a gente encontrou. E aí, o que eu falei para vocês? Né? Eu cheguei a comentar isso ontem, parece que foi feita uma pergunta ontem, né? E existe uma discussão sobre esse ponto. Por quê? Porque justamente o que eu estou mostrando aqui. Se vocês pegarem a nova lei de licitações, o 6º campo do ETP é a estimativa do preço. Se vocês pegarem lá na mesma lei, né, Lei 14.133, no artigo 6º, a definição de TR, um dos campos do termo de referência, estimativa do preço. E agora? Estou em momentos diferentes do planejamento e eu tenho que colocar a estimativa do preço no ETP e estimativa de preço do TR. A pergunta que surge: eu preciso fazer 2 pesquisas de preço? Será que a pesquisa de preço que eu faço no ETP já não pode ser aproveitada no TR? Essas são as perguntas que todo mundo se faz agora nesse momento, né? E a resposta é a seguinte: a resposta que eu tenho seguido, tem fundamento para isso, é: a pesquisa no ETP, ela tem um objetivo que é diferente da pesquisa de preço que é feita no TR. A pesquisa de preços que é feita no ETP, qual é o objetivo dela? Basicamente, eu tenho 2 objetivos na pesquisa do ETP. Primeiro objetivo: possibilitar a análise comparativa entre as soluções. Segundo objetivo: decidir sobre a viabilidade econômica da contratação. Esses são os objetivos. Logo, eu posso concluir que essa pesquisa de preço no ETP é para que eu tenha uma ideia do preço das soluções. Eu não preciso ter ainda o preço preciso, mesmo porque, e eu já afirmo isso para vocês, eu não tenho como utilizar essa pesquisa de preço do ETP na minha licitação. Por que eu digo isso? Porque aqui no ETP a gente ainda está na primeira etapa do planejamento. Quando nós formos construir o termo de referência, nós vamos agregar ao termo de referência uma série de informações que impactam no preço. Recebimento, forma de pagamento, instrumento de medição de resultados, faixa de ajuste no pagamento, tudo isso vai ser inserido no TR. E são coisas que impactam o preço. Consequentemente, eu afirmo para vocês, nesse momento da ETP, pesquisa superficial só para ter uma ideia dos preços.
Quando chegar no TR, depois que eu tiver toda a discriminação completa do objeto, aí sim eu faço a pesquisa de preços definitiva, com base no artigo 23 da nova lei de licitações, para gerar o orçamento estimativo que vai ser utilizado para fins de julgamento na licitação. Então, nesse momento aqui, essa estimativa de preço, eu trouxe dois fundamentos aqui para vocês, tá? Existe um manual, tá, que eu baixei na internet, muito interessante. É um manual de estudo técnico preliminar, não é novo esse manual, mas ele serve perfeitamente aqui para o nosso dia a dia de quem vai fazer ATP, mesmo com a nova lei, tá? Ele foi feito pela Universidade Federal de Juiz de Fora. Então, nesse manual tem uma parte lá de perguntas e respostas, e aqui tem exatamente isso que eu estou falando para vocês. Olha, a pergunta é: a estimativa do valor da contratação realizada no ETP já é a pesquisa de preços lá prevista no regulamento de pesquisa de preço, a pesquisa definitiva? A resposta é não. A estimativa de preço no ETP visa somente levantar o eventual gasto com a solução escolhida, justamente para eu poder concluir sobre a viabilidade econômica da opção. E aqui bem claro, olha, essa estimativa não se confunde com os procedimentos e parâmetros de uma pesquisa de preços para fins de aceitabilidade da proposta lá na licitação. Então, isso está nesse manual da Universidade Federal de Juiz de Fora. O mesmo entendimento tem o professor Joel de Menezes Niebuhr, que hoje é uma das referências em licitações e contratos, né, doutor em Direito Administrativo, e ele escreveu no livro dele, né, ainda sobre o projeto de lei, né, da 14.133, ele colocou um texto bem claro aqui. Olha o que ele dispôs. Diante de toda essa confusão, propõe-se a seguinte interpretação: faz-se um orçamento preliminar quando do ETP, mais simples, sem pesquisa aprofundada de mercado, tá? Podendo se valer de comparativo com contratos antigos do próprio órgão. Aí ele conclui ali: depois, como uma das atividades necessárias para a elaboração do termo de referência ou do projeto básico, definida a especificação do objeto, faz-se o orçamento definitivo e mais rigoroso. Tá? Então, é exatamente o entendimento aí que eu tenho sobre a pesquisa de preços no planejamento. Ou seja, dentro do ETP, uma pesquisa superficial para me dar uma ideia dos preços, e lá no TR eu faço a pesquisa definitiva seguindo todo o rito do artigo 23, tá? E é por isso que nesse momento aqui do ETP a gente não vai aprofundar na pesquisa de preços. Eu vou aprofundar com vocês na pesquisa de preços quando nós falarmos do termo de referência, porque é lá que a gente vai fazer a pesquisa de preço definitivo. Aí fica aquela pergunta, né? Mas, Eduardo, então como é que eu faço a pesquisa de preços no ETP? Eu vou trazer o meu exemplo aqui. Esse exemplo que eu acabei de dar para vocês do transporte por aplicativo, da necessidade de contratação de transporte. Nós tivemos que levantar custos das 3 soluções. Solução número 1, compra de carro e contratação de motorista. Sabe como é que a gente fez? Tabela FIPE. Qual o modelo de carro que atende a necessidade? O modelo de carro é esse aqui, achamos 3 carros, tabela FIPE, média dos 3 preços, achamos o preço do veículo, acabou. Preço de motorista, convenção coletiva de trabalho, pegamos o piso salarial do motorista, em média, a gente paga para uma empresa 3 vezes o salário do profissional. Chegamos ao preço da terceirização de um motorista. Bem simples, bem imediato e com valores muito próximos da realidade. Porque esses valores não serão utilizados na licitação, serão apenas valores para dar uma ideia, tá, do custo de cada uma das soluções. Então, assim que a gente fez para cada uma das soluções no ETP. Quando chegar lá no termo de referência, onde a gente descreveu a solução por aplicativo, aí a coisa muda de figura. Porque aí eu vou fazer, né, toda a pesquisa aprofundada, diversificada, fazer análise crítica dos preços obtidos no mercado, aí é uma outra história e a gente vai aprofundar nisso lá no termo de referência. Todo mundo compreendeu isso aqui? Tá? Tranquilo? Agora, chegamos no 7º... o Jair quer falar. Jair, fica à vontade, tá? Jair, quer falar? Eu vi que você levantou a mão aqui. Ele postou aqui que foi engano. Ah, não, tranquilo. Sem problema não. Então, vamos lá. Vamos seguir.
Sétimo campo do meu estudo técnico preliminar, descrição da solução como um todo. É só a gente seguir, não é? Então, quer dizer que, no meu exemplo, eu achei 3 soluções, né? Vou voltar aqui para o meu transporte, né? Comprar carro, alugar carro e contratar transporte por aplicativo. Fiz um levantamento, né, de custos e benefícios, e aí levantei os preços de forma superficial das 3 soluções. Nesse estudo comparativo, identificamos que a melhor solução, aquela que vai proporcionar melhor relação custo-benefício para a administração, é a solução número 3, transporte por aplicativo. Agora, nesse campo do ETP, eu vou aprofundar na descrição dessa solução. Como assim aprofundar? Toda a discriminação do serviço. Como é que vai ser a disponibilização do aplicativo? Que tipo de relatórios o aplicativo precisa disponibilizar? Que horário que precisa ser disponível o aplicativo? Como é que vai ser o carro? Qual o tempo de espera? Ou seja, toda a discriminação do serviço vai entrar aqui na descrição da solução como um todo. Muito importante vocês saberem que essa descrição que vai aparecer aqui vai ser essa descrição que vai entrar depois lá no termo de referência. Então, pensem que vocês têm que colocar aqui tudo aquilo que seja necessário e suficiente para as empresas entenderem o que elas vão ter que entregar para a administração pública, tá? Eu já vou aproveitar, eu me lembrei agora, e já vou falar de algo que é muito importante, que geralmente eu faço quando eu acabo um termo de referência, tá? Aproveitar que eu estou aqui na descrição da solução como um todo, que isso vai ser levado lá para o nosso termo de referência. Toda vez que eu concluo um termo de referência, o ideal é que a gente tenha o nosso próprio controle interno ali, né? Alguém do lado, algum colega do lado, que faça a verificação para ver se o termo de referência foi feito da forma adequada. A gente faz isso lá no TCE, né? Vem uma outra pessoa que não fez aquele TR e faz um checklist lá e lê o TR para ver se está faltando alguma coisa. Nessa revisão, e a gente faz isso para TR, a gente faz isso para estudo técnico preliminar, a gente faz isso para minuta de edital, tá? É importante esse tipo de verificação. E aí um ponto muito importante, toda vez que vocês forem revisar um trabalho, principalmente o termo de referência, vamos pensar no termo de referência que a gente vai falar daqui a pouco, né? Eu preciso olhar esse termo de referência, revisar esse termo de referência sob 2 óticas. Eu preciso primeiro ler o termo de referência para saber se todas as informações que estão ali são suficientes para atender a minha necessidade. Qual necessidade? Essa que nós descrevemos no ETP. Tá? Então, a primeira ótica que eu preciso, né, para revisar o meu TR é tudo que eu preciso para atender a minha necessidade, tudo que é essencial está escrito aqui. Isso que eu coloquei no TR vem daqui desse campo 7 do ETP, descrição da solução como um todo. Tá? Essa é a primeira ótica da minha revisão. A segunda ótica que eu preciso ter é a seguinte: eu leio esse TR como se fosse uma empresa. Porque eu, quando eu sou uma empresa, eu me coloco no lugar de uma empresa que quer participar da licitação e uma empresa que quer ganhar a licitação. Que nível de informações a empresa precisa ter para conhecer o objeto e precificar esse objeto? Isso é muito importante também. Tá? Então, essa descrição aqui da solução como um todo, quando nós colocarmos isso no ETP, precisamos estar cientes que é essa descrição que vai para o TR. E é isso que as empresas vão ler para elas saberem, né, exatamente qual é o tipo de serviço ou de objeto que elas vão entregar, e elas precisam ter condições de precificar esse objeto. Tá? Então, descrição da solução como um todo, 7º campo, no meu caso aí, transporte por aplicativo. O Diego colocou uma pergunta aqui, olha. Essa pesquisa do ETP é importante também observar os prazos de entrega ou execução do objeto. Fato que muitas vezes chegam para fazer a minuta do edital solicitando prazo inferior aos informados nas propostas, ou seja, inviável para o licitante. Se observado no ETP, já vem alinhado, com certeza, né? Toda vez que eu estou fazendo planejamento de uma contratação pública, tem uma coisa que eu falo muito também. Já vi muito órgão público fazendo o seguinte: olha, estou fazendo um planejamento aqui para fazer uma contratação pública de compra de um determinado equipamento, mas eu quero que a empresa me entregue em 5 dias. Aí você, lá no ETP, você começa a pesquisar no mercado as soluções e esse equipamento ninguém consegue entregar em 5 dias. O mercado trabalha com 15, 20 dias, no mínimo, para entregar.
Adianta você colocar um prazo fora da realidade? Não. Então, é por isso que a gente precisa conversar com o mercado, entender como é que o mercado trabalha. Não adianta eu querer ser mais realista do que o rei, tá? Então, o ETP também serve para isso, para nós entendermos como aquela solução é fornecida no mercado. Outro exemplo, trazendo aqui para a minha realidade, transporte por aplicativo. Se aqui no Rio de Janeiro, em média, eu chamo o transporte por aplicativo, ele chega entre 5 e 10 minutos, não adianta eu colocar um prazo máximo de 2 minutos. Seria maravilhoso, mas está fora da realidade. Como é que eu vou estabelecer isso? Olhando o mercado, conhecendo o mercado. Por isso é tão importante também o estudo técnico preliminar. Vamos continuar aqui para o oitavo campo agora do ETP. O oitavo campo é o seguinte: justificativa para parcelamento do objeto. Geralmente, muito comum que o objeto de uma contratação seja composto por vários itens. Não é? Aí vem uma questão que é a seguinte: esses itens que compõem o objeto, eles são divisíveis? O que significa isso? Será que cada empresa pode executar um item? Ou, para atingir a sua finalidade, eu preciso que todos os itens sejam executados pela mesma empresa? Então, vou dar alguns exemplos rápidos aqui. Se eu vou comprar lápis, caneta e borracha, esses objetos, esses itens são divisíveis ou não? No meu ponto de vista, são divisíveis. Por quê? Posso ter uma empresa entregando borracha, outra empresa entregando lápis, não tem correlação entre eles. Agora, se eu vou contratar um serviço de limpeza predial, onde eu vou ter servente, auxiliar de serviços gerais, coordenador, eu não posso ter uma empresa colocando servente, outra empresa ter o coordenador. Não. É um serviço como um todo, é um complexo, é um serviço, né? Logo, é um complexo, né? Os itens não são divisíveis. Então, esse tipo de análise tem que ser feita aqui, dentro do estudo técnico preliminar. Por quê? Porque quem vai fazer isso é quem detém o conhecimento da necessidade do objeto. Eu já vou aproveitar para falar um pouco do fluxo processual, né? Porque eu trabalhava lá no TCE, na Coordenadoria de Licitações e Contratos, e uma das nossas funções lá é fazer os editais de licitação. Um belo dia, chegou para a gente um termo de referência da comunicação social. Era para comprar máquina fotográfica digital, lente, bateria, tripé e case. 5 coisinhas, 5 itens numa contratação só. Poxa, bacana. Aí fui eu lá fazer o edital da licitação. Para eu fazer o edital da licitação, eu pego as informações de onde? Do termo de referência. E aí, então, quando eu fui construindo o edital, na hora do critério de julgamento, eu fiquei na dúvida. Eu falei, poxa, peraí. Será que eu posso ter uma empresa fornecendo a máquina, outra a bateria, outra o tripé? Ou será que tem que ser uma empresa só? Será que são itens divisíveis ou não? Então, o que eu fiz? Tive que voltar esse processo para a comunicação social, explicar para a comunicação social que nível de informação que ela precisava me dar para que eu pudesse fazer o meu edital daquela licitação. Coisa que agora na nova lei, né, já está lá implícito, já está escrito lá. Isso faz parte do ETP. Esse nível de informação precisa vir do ETP. Sabe a informação que a gente teve da comunicação social? Máquina, lente e case, mesma empresa tem que fornecer, correlação entre elas. Tripé universal, bateria universal. Tripé e bateria poderia ser qualquer empresa fornecendo. Aqui, esses 3 itens não. Então, nós fizemos um grupo aqui para esses 3 itens, fizemos aqui esse item isolado e esse item isolado na hora de licitar. Então, esse nível de informação, o pessoal do setor de licitações não tem. O pessoal do setor de licitações não conhece as características do objeto, não é obrigado a conhecer as características do objeto. Por isso que é necessário que esse nível de informação venha do estudo técnico preliminar. E aí é importantíssimo nós lermos lá o que está disposto no artigo 40, parágrafo 2º da nova lei de licitações. Na aplicação do princípio do parcelamento, referente às compras, deverão ser considerados viabilidade da divisão do objeto em lotes, aproveitamento das peculiaridades do mercado local com vistas à economicidade,
sempre que possível, desde que atendidos os parâmetros de qualidade, e o dever de buscar a ampliação da competição e de evitar a concentração de mercado. Então, vejam que a ideia trazida pela nova lei de licitações não é uma ideia nova. A ideia do parcelamento, ela já vem há muito tempo lá do TCU. O TCU tem uma súmula, que é a súmula 247, e por meio da súmula 247, há muitos anos, o TCU ele tem determinado que toda vez que o objeto é composto por itens divisíveis, a licitação deve ser feita por item, uma disputa para cada item. E é isso que a nova lei chama de parcelamento. Inclusive, a nova lei dispõe que para compras e serviços deve ser observado o princípio do parcelamento. Para quê? Para principalmente ampliar a competitividade do certame e evitar a concentração do mercado. Então, eu aproveitei para trazer aqui a súmula do TCU, né, o texto dela, olha, é obrigatória a admissão da adjudicação por item e não por preço global, tá? Para licitações cujo objeto seja divisível. E aí, é claro, toda regra tem a sua exceção, desde que não haja prejuízo para o conjunto ou complexo ou perda de economia de escala, tendo em vista o objetivo de propiciar a ampla participação de licitantes, tá? Então, essa súmula é muito forte, a gente acaba utilizando isso no Brasil inteiro, tá? E agora isso vem na nova lei de licitações. Só que tem um porém, o pessoal geralmente pergunta muito isso. Poxa, eu tenho uma licitação que eu vou fazer e são itens divisíveis, mas são 500 itens. Aí eu vou dar o meu exemplo lá de manutenção predial, material de manutenção predial que eu fiz lá quando eu trabalhava no MP. 450, quase 500 itens, né? 450 e poucos itens lá. Porca de meia polegada, porca de 1 polegada, parafuso de 1 polegada, parafuso de meia polegada. Caramba, se eu fizesse isso por item, o custo da gestão contratual, a complexidade de gestão disso é absurdamente alta. Então, geralmente o pessoal pergunta, poxa, será que eu não posso justificar isso e fazer por lote? Como é que funciona isso? A gente sempre falava, justifica, coloca lá direitinho os custos que você vai ter, a complexidade, e aí faz por lote, mas isso não estava escrito na 8666. Agora nós temos isso na nova lei, tá? Lá no parágrafo 3º está escrito, o parcelamento não será adotado quando, olha as hipóteses aí, a economia de escala, a redução de custos de gestão de contratos ou a maior vantagem na contratação recomendar a compra do item do mesmo fornecedor. Essa é a primeira hipótese. Segunda, quando o objeto a ser contratado configurar sistema único e integrado. Ora, se o objeto configura um sistema único e integrado, os itens que o compõem não são divisíveis. E o processo de padronização ou de escolha da marca levar a fornecedor exclusivo. Se é fornecedor exclusivo, é só uma empresa que vai fornecer, logo eu não preciso parcelar o objeto, tá? O Faustoni colocou aqui, na condição de demandante fiscal do contrato, tenho divergência quanto a isso, né? Economia processual, melhor eficácia, eficiência e efetividade na gestão contratual. Então, Faustoni, é importantíssimo, né, esse dispositivo aqui da nova lei de licitações, porque, diferentemente da 8666, a 8666 não traz essas hipóteses em que é permitido, né, agrupar os itens do objeto. Então, agora eu vejo que nós, gestores públicos, temos maior segurança jurídica para justificar o agrupamento de itens do objeto. Tá? Coisa que antigamente, né, a gente procurava isso no 8666 e não tinha. A gente tinha que gastar caneta lá, né, justificando, explicando tal. Agora, no meu entendimento, ficou mais fácil justificar isso, porque agora está positivado, está expresso no texto da lei, né? Então ficou melhor para a gente, porque de fato, né, não tem lógica eu fazer uma licitação com centenas de itens e fazer por item, né? O custo contratual, publicação desses contratos, a gestão, a logística é terrível, acaba gerando um custo muito maior, né? E eu não consigo executar o objeto da forma mais adequada. Então, muito importante esse dispositivo aí da nova lei. Eu me lembro, tá? Eu me lembro que assim que eu entrei no TCE,
uma das primeiras auditorias que eu fiz era uma licitação de compra de gêneros alimentícios. E aí o órgão, que eu não me lembro qual foi o órgão, ele fez por item, tá? Olha o que aconteceu na licitação. Geralmente, quando a licitação é por item, tinham lá centenas de itens, a empresa, quando entra, ela não entra para participar só de um item, ela entra para participar de vários itens. Então, ela tem uma expectativa de ganhar vários itens. Só que tem uma coisa que pode acontecer. Ela pode não ganhar nenhum item, ou ela pode ganhar um item só. E foi o que aconteceu nessa licitação. Teve uma empresa que entrou para disputar vários itens, ela ganhou apenas um item, e eu me lembro perfeitamente, o item era cheiro verde, cujo preço total era R$ 35. É óbvio que essa empresa falou o quê? Eu não tenho condições de entregar um item de R$ 35 para a administração pública, tá? Porque ela foi numa expectativa de ganhar vários itens. O pessoal conseguiu contornar isso à época, chamou a segunda colocada, a segunda aceitou fazer pelo preço da primeira e resolveu a situação. Mas até isso nós temos que observar na hora de decidir pelo parcelamento ou não do objeto, tá? Esse tipo de informação faz parte do planejamento, justamente para justificar o agrupamento dos itens, tá? Para que a gente possa fazer, né, o julgamento da licitação. Aí eu trouxe esse exemplo aqui para nós discutirmos um pouquinho. Vamos imaginar a seguinte situação. Eu tenho um objeto composto por 5 itens, né? São esses bens aí, equipamentos na área de tecnologia da informação. 2 tipos de computadores, 2 tipos de impressoras e um no-break. Eu pergunto para vocês, eu poderia nessa licitação aí, eu poderia fazer o critério de adjudicação pelo preço global? O que vocês acham? Eu poderia adjudicar esse objeto pelo preço global? Coloquem aí para mim, sim ou não? Tem uma maioria aqui colocando não, né? Inclusive, o Faustone deu um exemplo aqui. Ó. Eu tive uma ata que ganhou só a régua de 30 centímetros e era ata, né? Ou seja, imaginou, a empresa assinou uma ata para entregar uma régua de 30 centímetros. Olha que coisa, né? Então, ela fica lá, imagina a situação, ela fica lá garantindo o preço dela, a administração pública fala, agora eu quero 10 réguas de 30 centímetros. A empresa tem toda uma mobilização para entregar 10 réguas para a administração pública. Então, certas coisas a gente tem que analisar, né, no caso concreto, para a gente entender o que é melhor, né? Faustone colocou aqui, eu considero o valor unitário dos itens e a similidade para fazer os agrupamentos. Bacana, bacana, show. O Renato colocou aqui, né, sobre essa pergunta que eu fiz, né, o pessoal está respondendo, a princípio não, Maria Helena também colocou que não, o Renato colocou que vai depender da justificativa, né, o pior é que ainda pede contrato e garantia da régua, realmente é complicado isso, nossa, nem fala, a gente tem discutido muito isso também. Então, vamos voltar aqui para o meu exemplo aqui, eu tenho 5 itens, no primeiro momento são itens divisíveis, né, computador do tipo 1, computador do tipo 2, e aí, então, o ideal é que eu fizesse essa disputa por item. Porque se eu fizer pelo preço global, só vão poder participar da licitação empresas que tiverem condições de fornecer os 5 itens. Consequentemente, se eu tiver uma empresa que só vende no break, a empresa leu lá o edital, se interessou em participar, mas quando ela olhou o critério de adjudicação, ela falou, caramba, eu não posso participar. Por quê? Porque esse critério de adjudicação está impedindo a minha participação. Se eu fosse o representante dessa empresa, eu entraria com pedido de impugnação desse edital. Eu faria isso. Por quê? Estaria ferindo o princípio da ampla competitividade. Então, é por isso, né, que o próprio TCU e agora a nova lei de licitações dispõe essa questão do parcelamento, né? Toda vez que o objeto é composto por itens divisíveis, eu devo procurar respeitar o princípio do parcelamento e fazer a disputa por itens. Se eu faço a disputa por itens, aqui 5 itens, eu posso ter 5 empresas diferentes ganhando a licitação. Consequentemente, eu posso gerar 5 contratações. Só que, quando eu tenho dezenas, centenas de itens, isso pode ser muito complexo, pode ser muito custoso. Então, é muito comum o pessoal fazer o quê? O pessoal fazer o agrupamento dos itens, tá? Tem muitas pessoas, a maioria, né? Hoje na prática, todo mundo chama isso aqui de lote, né? Quase todo mundo chama de lote. Lote 1, computadores, lote 2, impressoras, lote 3, no break.
Se vocês pegarem o nome que está lá no Comprasnet, o nome não é lote, o nome é grupo. Se vocês pegarem o livro de pregão eletrônico que foi escrito pelo professor Rafael Sérgio de Oliveira e pelo professor Vitor Amorim, eles fazem uma distinção bem bacana. Qual é a diferença de lote para grupo, né? É bem interessante isso. Eles colocam o seguinte: grupo é isso que eu estou fazendo aqui. Eu estou pegando itens do meu objeto, eu estou agrupando para adjudicar junto esses itens. Então, grupo significa agrupar itens para fins de adjudicação numa licitação. Isso é grupo. E eles dizem, isso não é lote. Lote é uma outra coisa. Lote seria para dividir o objeto. Olha, eu vou licitar para comprar 100 mil resmas de papel A4. Só que tem muita empresa que não tem capacidade de fornecer 100 mil resmas, principalmente empresas pequenas. Então, eu permito que as empresas apresentem propostas em lotes menores. Então, o lote é para diminuir, para dividir a quantidade, para possibilitar a participação de empresas menores, geralmente. Grupo é uma outra coisa, tá? Então, esse é o entendimento trazido aí no livro deles. Eles fizeram até uma live semana passada, onde também explicaram essa questão, essa diferença do grupo para o lote. E é por isso que no Comprasnet o nome é grupo, né? Você agrupa itens para poder, né, fazer a disputa daquele grupo e adjudicar de acordo com cada grupo. Então, nesse caso aqui, se eu dividir o objeto, se eu agrupei os itens do objeto, coloquei em 3 grupos, eu passo a ter 3 disputas. Grupo 1 com os computadores, grupo 2 com as impressoras, grupo 3 com o no-break. Agora, aquela empresa de no-break, ela pode participar da licitação, apenas da disputa do grupo 3. Então, ela participa da licitação. Quantos vencedores eu posso ter? Eu posso ter 3 empresas vencendo, mas eu posso ter uma empresa só vencendo os 3 grupos também. Tá? Então, vai depender da competitividade ali do certame. Tá? Então, isso é possível fazer de acordo com as características do objeto e desde que isso seja justificado. E para fechar esse item aqui do estudo técnico preliminar, eu quero só mostrar essa tabela aqui para vocês, né? Para a gente ver exatamente a diferença, né? Critério de adjudicação por item e por preço global. Se eu pegar essa planilha aqui, o que eu tenho aqui? Eu tenho quantidade dos itens, descrição, unidade de medida, preços unitários estimados, preço total estimado. Então, essa primeira parte aqui é a minha planilha orçamentária. O preço global estimado da minha licitação, R$ 54.961. Bacana. No dia da licitação, apareceram 2 empresas, empresa A e empresa B, com os seus respectivos preços. E aí a questão aqui é a seguinte, pergunta que eu faço para vocês, se o critério de adjudicação dessa licitação for pelo preço global, quem é que vai ganhar essa licitação? Quem ganha aqui, se a adjudicação for pelo preço global? Ninguém? Empresa B, não? Empresa B. É simples, não tem nenhuma pegadinha, é isso mesmo. É bem simples. Se é o critério de adjudicação por preço global da empresa A, 52.647, preço global da empresa B, 51, considerando que ambas atendem às especificações do objeto, quem vai ganhar é a empresa B. Logo, eu vou ter uma licitação que vai gerar apenas um contrato para a empresa B fornecer todos os itens pelo preço de 51.878. E se eu mudar a lógica? E se agora eu falar nesse edital, olha, o critério de adjudicação é por item, quem vai ganhar a licitação agora? Se for por item. Conseguiram? Então, seria 2 empresas, não? Cada um com o menor preço do item ali que ela ganhou, né? Muda completamente a lógica da licitação, da disputa. Porque se a disputa é por item, item 1, 69,90 ou 67,23. Então, a empresa B ganha o item 1. Item 2, 4,20 ou 4,50. A empresa A ganha o item 2. E assim vai acontecer com todos os demais itens. Ou seja, se a disputa é por item, a empresa B vai ganhar para fornecer o primeiro item e a empresa A vai ganhar para fornecer todos os demais itens.
Então, eu vou gerar 2 contratos, tá? Só que o somatório desses contratos vai dar R$ 51.045,50. Então, só olhando essa tabela que aí está, sem considerar os custos a posteriori, só olhando essa tabela, qual das duas opções foi a mais vantajosa? Olhando só essa tabela, foi mais vantajoso fazer por item. Por quê? Porque eu vou despender menos recursos públicos. Todo mundo enxergou? Tá? Além disso, eu aumento a competitividade do certame, porque a empresa que tem condições de fornecer apenas um dos itens, ela pode participar. Então, é por isso que o Tribunal de Contas da União tem a súmula que eu acabei de mostrar para vocês e tem várias decisões com esse entendimento. Trouxe aqui mais um acórdão do TCU de 2013, citando, inclusive, a súmula. Tá, Juan? Pode ficar à vontade. Mas aí a gente teria que considerar aquilo que você falou anteriormente também, né? Porque vamos supor que seja por item. A empresa B, vamos supor que ela ganhou só 2 itens ou 3 itens. Né? E o volume daquele item é pequeno. Então, pode ser para ela que não compensa nem fazer a entrega e eu fico com esses itens desertos. E pode ser itens que são essenciais para a administração. Isso. Então, às vezes, eu não tenho que considerar só o valor, né, ali do resultado, mas eu tenho que fazer uma análise também disso aí, né? Quais itens vão ficar com a empresa tal, quais itens vão ficar com a empresa B, né? E se corre o risco ou não da administração ficar sem aquele item. Isso, exatamente isso, tá? Agora a diferença, esse raciocínio já era para ser feito antes, na 8666. A grande diferença é que na 8666 a gente não tinha nenhum respaldo legal, agora a gente tem na nova lei, né? Então a nova lei, ela traz isso, né? Vamos refletir no planejamento. Aqui no ETP é o momento de nós refletirmos para ver o que é melhor. Sabemos o entendimento do Tribunal de Contas da União, sabemos que devemos seguir o princípio do parcelamento, porém, nem sempre o princípio do parcelamento é vantajoso. Se não for vantajoso, justifico com base naquelas hipóteses trazidas pela lei e sigo a licitação ou pelo preço global ou fazendo o agrupamento dos itens. Tranquilo? Tá? Pessoal, então chegamos aqui, são 4 horas agora, chegamos no horário do nosso intervalo. Eu vou parar aqui de compartilhar um pouquinho aqui os slides, tá? Estamos aí percorrendo o nosso estudo técnico preliminar, mesmo esquema de ontem, tá? Vamos dar 20 minutinhos de intervalo, justamente para beber uma aguinha, beber um café. Daqui a 20 minutos a gente retorna para dar continuidade, tá? Então, até daqui a pouquinho, hein?